Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E hoje nós vamos falar de um assunto bastante importante, principalmente nesta época do ano em que começa a mudar a temperatura, em que a gente passa também por uma pandemia e as dúvidas são frequentes a respeito da nossa voz, dos nossos ouvidos e também da nossa garganta. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o Dr. João Elmar de Oliveira, que é médico otorrinolaringologista e atende pela Unimed Erechim. A Unimed também é nossa parceira nesse programa, então se você está sem plano de saúde, precisa fazer um plano de saúde, a Unimed tem o plano ideal que cabe no seu bolso. Bem-vindo, doutor. Obrigado pela oportunidade. Saúdo todos os teus ouvintes e pessoas que estão assistindo o teu programa. E a Unimed está aí para ajudar as pessoas, né? Ajudar e fazer o bem. Com certeza. Doutor, nós estamos vivendo um momento ainda de pandemia, embora muitas pessoas já estão relaxando um pouquinho essa pandemia, tornando a vida como ela sempre foi, mas ainda a gente tem que se preocupar com esse assunto. E muitas pessoas que já passaram pela Covid falam que afeta os ouvidos, que perderam a audição. Por quê? Nós sabemos que as vias aéreas, né, o vírus, ele penetra pelo nariz e atinge o nervo olfatório, principalmente o nervo do olfato e também a gustação, que faz parte do nervo olfatório. 70% da gustação e a perda olfativa. Acontece que as infecções que ocorrem associadas ao Covid, ele atinge a região do ouvido também e muitas vezes ocorre lesão do ouvido interno. Não é muito frequente, mais frequente é a lesão da face, dos seios da face, né? Mas, dependendo da gravidade, as pessoas realmente podem ter perda auditiva. Só que no momento de um Covid grave e severo, as pessoas não valorizam tanto a audição. E depois que a pessoa melhora, que vai para casa, aí começa a se preocupar com os detalhes. Então, eu sugiro às pessoas que tiveram Covid ou tiveram internado, que tem perda auditiva, a gente deve fazer uma audiometria, que é a medida da audição, é o exame que é feito numa cabine, com os ouvidos, e é perfeitamente possível de ser feito, sem nenhuma dificuldade. Aí a gente tem a noção exata da lesão que ocorreu e como tratá-la. Doutor, por que no decorrer da vida a gente começa a perder a audição? Nós temos que a gente chama presbioacusia, que é a perda auditiva neurosensorial, que atinge o nervo auditivo, que ocorre a partir dos 60 anos, 65. Algumas pessoas que têm comorbidades associadas às perdas auditivas, eles podem começar a ter perda auditiva a partir da quarta década ou da quinta década de vida. Quais são essas? Se é diabético, se é hipertenso, se tem colesterol, se tem alterações endócrinas como de tireoide. Então as comorbidades é que vão dizer se a pessoa vai ter uma perda auditiva precocemente. E dependendo da avaliação, aí a gente tem que tomar as medidas. Se tiver uma perda importante nos graves, nos sons graves, que são os tons da fala, né, os sons agudos é uma perda que não preocupa tanto na fala, aí nós temos que, provavelmente, dependendo dela, indicar o aparelho auditivo. Sim, e falando um pouquinho de aparelho auditivo,
Há um tempo atrás as pessoas não gostavam de usar porque ele era desconfortável. Hoje o mercado oferece soluções práticas que não pese, que não apareçam, que sejam tranquilas de usar e que melhore a qualidade do ouvido? Comparativamente, os aparelhos auditivos evoluem igual aos carros. Em 1980, nós tínhamos o velho Opala e o Corcel e o Fusca. E os carros foram evoluindo. Os aparelhos auditivos, eles evoluem anualmente. É uma tecnologia. Mas é interessante, porque tem pessoas que põem o aparelho auditivo e não querem tirar mais. E se às vezes não pode adquiri-lo, tem que esperar uma fila do SUS, ou não pode adquiri-lo num serviço particular, que nós temos bons serviços aqui em Erechim, o que acontece? Eles choram, porque eles estão ouvindo bem. E outras pessoas, dependendo da lesão auditiva que ele tem, que a gente chama índice de reconhecimento da fala diminuído. Quer dizer, a pessoa ouve, mas não entende. Ouve, mas não discrimina, se é mala, bala ou pala. Aí entra o pessoal. Então, tem pessoas que têm uma perda auditiva e o aparelho funciona muito bem. E tem outras que têm uma perda auditiva, usam o melhor aparelho, a melhor tecnologia, são aparelhos assim, ultra desenvolvidos e não tem uma perda, um ganho auditivo. Mas é uma coisa interessante. Por exemplo, de cada 10 palavras que a pessoa ouve, ela entende 2. Se ela colocar o aparelho e ela entender 4 palavras, ela ganhou 100%. Com certeza. E as pessoas, às vezes, entendem o contrário. Se de cada 10 ela ouve 2, ela tem que, quando põe o aparelho, tem que ouvir as 10. Não, é inverso. Então, depende muito da aceitação pessoal. Mas eu sou fã do aparelho auditivo. E qual é a ligação do nosso ouvido com a garganta? O nosso ouvido se divide em ouvido externo, que é o canal auditivo, até o tímpano. E nós temos o ouvido médio e o nervo auditivo, que é o ouvido interno. O ouvido médio se liga com a nossa garganta através de um canal que equilibra a pressão do ouvido, que chama trompa de Eustáquio. Então, quando nós deglutimos, o ouvido faz um barulho. Então, pela garganta, pela rinofaringe, as infecções sobem para o ouvido, sim, que é o que ocorre muito em crianças nessa época, em que a adenoide aumenta, inflama e o canal auditivo fica obstruído por secreção e aí dá as infecções ou perda auditiva. Uhum. Muitas pessoas também reclamam que durante o dia sentem estralar os ouvidos. Isso é um problema ou é normal? Isto é uma solução. Opa. Porque quando não estrala o ouvido, vai ocorrer o quê? Não há um equilíbrio entre a pressão do ouvido médio com a garganta ou com o meio ambiente. Por isso, quando você vai voar o avião, no ele decolar ou no ele pousar, nós às vezes, tem crianças, eu já vi acontecer crianças gritarem de dor, principalmente as crianças, ou adultos. Então, o que a pessoa precisa? Deglutir, assoar o nariz, mascar um chiclete, tomar água. Aliás, temos que tomar sempre água, né? Sempre muita necessário. Água, isso aí é impressionante. Mas, então, nós temos uma relação. E hoje, às vezes, você vê crianças em época escolar que têm déficit de aprendizado, porque elas ouvem meio e ninguém faz o diagnóstico. E, na realidade, às vezes, elas têm um líquido dentro do ouvido, que chama otite média crônica ou secretora, que ele dá surdez e ninguém nota. E dá deficiência no aprendizado. Algumas pessoas também têm dores de ouvido intensa, assim, a vida toda reclamam de dor de ouvido e muita cera no ouvido. Qual é o perigo disso tudo? Falando em cera, é uma coisa importante. Todos nós produzimos a mesma quantidade de cera. A diferença está no canal auditivo. Então, as pessoas que nunca trancou o ouvido por cera, o canal auditivo escoa normalmente, o organismo expõe. Agora, tem pessoas que têm deformidade no conduto auditivo, sim, e elas vão ter tampões de cera de repetição. Então, eu acho que a gente pode fazer a limpeza diária com um cotonete, com todo o cuidado. Agora, se a pessoa tiver um ouvido com deformidade, ela vai ter que provavelmente lavar o ouvido uma vez por ano, uma vez cada 2 anos, mas não consegue limpar com nada, sim, pela deformidade do ouvido. Isso é uma coisa importante.
Dores de ouvido é uma queixa importante, porque às vezes a pessoa tem dor de ouvido, Sandra, por infecção, que daí dói o ouvido, entope o ouvido, ou vaza com pus, ou simplesmente dói e entope. Quer dizer, tem uma infecção. Agora, uma dor de ouvido contínua, muito tempo, sem perda auditiva, você tem que investigar outra coisa. A principal causa de dor de ouvido sem surdez é a articulação. Problemas de oclusão dentária e articulação. Algumas pessoas têm bruxismo, por exemplo, que força muito a articulação. Outras pessoas são tensas e outras pessoas têm deformidades dentárias. Por isso que hoje você faz uma correção ortodôntica para que a mordida ocorra perfeitamente e não altere. Tem pessoas que têm dor a vida inteira, mas então seria uma dor de ouvido de não causa infecciosa. Importante. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já retornamos. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Somos uma cooperativa de médicos e nos unimos porque temos comprometimento com a vida. Eu busco dar sempre a empatia. Eu me sinto bem, né, em poder ajudar, em saber que a cada dia eu dou o meu melhor. Para mim é mais do que um trabalho, é um propósito, uma missão. Nossa relação com os pacientes, né, sempre foi de doação e esse momento mais ainda. Ela segurou na nossa mão e aí ela falou: eu achava que eu estava sozinha, mas vocês estavam comigo. Então isso foi muito importante para a equipe, né, saber que ela entendeu esse acolhimento. Quando a gente fala assim, ó, o senhor está de alta, ele vibra de uma forma que não tem explicação. Não há como não se sensibilizar diante de histórias e de olhares que depositam em nós tanta confiança. A palavra confiança ganhou um peso muito importante porque a relação médico-paciente ou médico-familiar, ela está tendo que ser a base do telefonema, a base da chamada de vídeo. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Essa é a nossa vocação. É o nosso jeito de cuidar. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Lembrando a todos que o nosso programa tem o patrocínio do Master Supermercados, então na hora de você fazer as suas compras, não deixe de dar uma passadinha no Master. Uma linha completa de produtos diet, light, fitness, sem glúten e sem lactose. Então o Master te dá uma mãozinha para você manter a sua saúde na alimentação. E também da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica está à disposição. Entre em contato pelo telefone 2107-0500. E hoje nós estamos conversando com o médico cooperado da Unimed Erechim, o Dr. João Elmar de Oliveira, já há um bom tempo fazendo parte da Unimed, do hall de médicos aqui de Erechim, né, doutor?
Alguns anos. Alguns anos, não vamos contar todos. 30 anos de história, mas fomos muito felizes e fomos bem recebidos pela Unimed de Erechim e principalmente pela comunidade da região, né? A gente é muito contente com isso. É verdade. Doutor, às vezes as pessoas dizem que quando engole dói a garganta, por quê? A garganta é um dos órgãos mais sensíveis do nosso organismo e principalmente em épocas de alterações ou oscilações de temperaturas, ela sofre mais, porque nós temos o sistema que controla o ar que nós respiramos, é o nariz, né? Ele filtra, aquece, umedece. E a garganta recebe, às vezes, um ar, digamos, no frio, ela tem, o choque térmico é muito ruim. Às vezes até o calor também é ruim. O calor resseca a garganta e as narinas e acaba causando infecções. As infecções, 40% hoje, nós sabemos das infecções das vias aéreas, elas são de origem viral. Então, muitas vezes a gente tem dor e não tem febre, só tem inflamação. E às vezes é viral, não é bacteriana. Aquela história de que antibiótico resolve tudo, não. O que resolve é o diagnóstico correto, se é uma infecção de origem viral ou bacteriana. Se for bacteriana, nós vamos usar antibióticos. Aí vai resolver. Mas se não for, vai ter o ciclo normal, vai ter dor de garganta 7 dias. Aí temos que usar os analgésicos, os anti-inflamatórios, mas não, o antibiótico não vai resolver. Aí isso é muito importante. E até pouco tempo, quando sentia dor de garganta, tirava as amígdalas. Tirava as amígdalas. Hoje já não faz mais isso. Não, exatamente. Ou se faz menos. A cirurgia da amígdala ainda é uma das cirurgias mais feitas no mundo. Por quê? A indicação da cirurgia da amígdala, em crianças, ela é assim, em 80% por obstrução. A criança tem uma amígdala muito grande e junto está associado a adenoide. Aí a criança vai ter ronco, apneia do sono, baixa qualidade de sono, no outro dia não vai ter uma qualidade, vai estar sonolento porque dorme mal. Então a apneia do sono e o ronco em amígdala gigante, você tira. Então a indicação cirúrgica da amígdala é uma amígdala grande. Se ela passou grande na idade adulta, ainda continua roncando e com uma amígdala desse tamanho, você tem indicação. Outra indicação é quando uma pessoa tem diagnosticada por um médico mais que 6 infecções graves, com exame de sangue, com visualização por ano, repetindo 1 ou 2 anos, ou quando tem abscesso de amígdala, quer dizer, a amígdala inflama e fica assim, aí você tem indicação. Mas não é aquela indicação como era, tem uma infecção no organismo, agora vou tirar o foco, a amígdala é o foco. Não. Só é o foco em caso de febre reumática, que ela está hoje quase que em extinção, mas ainda as infecções de amígdala podem levar à febre reumática, mas hoje a gente tem exames que você faz o diagnóstico e não tem nenhum problema. Doutor, algumas pessoas têm o hábito aqui, e a gente como bom gaúcho nunca deixa o chimarrão de lado, mas tem pessoas que exageram na temperatura da água, isso pode ser prejudicial para a garganta? Sempre houve esta pergunta sobre a relação do chimarrão com câncer de garganta ou câncer de esôfago. Isso é uma história que vem há 30 anos. Mas estudos sérios feitos em Curitiba no Hospital Erasto Gardner, que mostrou que o sul tinha mais câncer de garganta e esôfago, não era pelo chimarrão. O que prejudica são as temperaturas extremas. Se você tomar chá muito gelado ou água muito quente no chimarrão, isto acaba prejudicando. Então, o malefício está nas temperaturas extremas. Nos países nórdicos também foi estudado a água muito fria. Mas os estudos que ocorreram nessa época no sul, na época, isso é um estudo de 20 e poucos anos, provou porque no sul é frio e as pessoas usavam muito fogão a lenha e tinha muita fumaça na casa. Então, alguns estudos era mais assim mitos, e esse mito hoje não existe ligação. O chimarrão tem que ter uma temperatura quando a água chia, que é 85 graus mais ou menos. Então, agora, um extremo, a água fervendo, faz mal. E a garganta seca? A garganta seca. A nossa água. Nós temos que tomar 2 litros de água por dia. Primeiro, preservar a voz, para quem é profissional da voz como você, muita água e principalmente um hábito que nós às vezes temos quando tomamos pouca água é pigarrear.
Quando você faz um pigarro, você bate as cordas vocais e causa as lesões, que são calos de corda vocal ou nódulos. Que algumas pessoas precisam retirar. Que algumas pessoas têm que fazer cirurgia. Se você ver cantores famosos aí que hoje já não cantam tanto, tão roucos, cantam rouco por quê? Eles exageraram no uso da voz. Então, é isso que é o caso do Zezé de Camargo, né? Ele até teve uma época de parar de cantar justamente por problema na voz. Vamos olhar Zezé de Camargo no início da sua carreira e hoje. E a voz não muda. A voz não muda. Escuta o Roberto Carlos. Ele sempre cantou num tom baixo, né? O Roberto Carlos, escuta a voz dele hoje com 74, 75 anos, ele canta maravilhosamente. E você vê o Zezé já está cantando ruim. O Leonardo, por exemplo, a gente vê uma voz mais rouca. Isso são pessoas que não cuidaram da voz, porque eles não tiveram uma preparação. Agora você vê pessoas que têm preparação, por exemplo, pega o Chico Buarque, ele canta num tom mais baixo, mas a voz dele é o mesmo tom. Então, eu acho assim que nós temos que tomar água. Sim. Nós não podemos competir. O que é competir? Às vezes tem pessoas que acham que o tom de voz mostra a sua autoridade. Em casa, hoje a gente vê muitas crianças, mais frequente em meninos, que têm rouquidão com 8, 10 anos. São crianças autoritárias ou crianças que buscam o seu espaço no contexto familiar ou na escola pelo tom de voz. Os mandões que nós chamamos. Sim. E são roucos. E depois, com o tratamento, eles acabam... Normalmente, criança não se opera nódulo, porque eles melhoram com o tempo. Mas nós temos que estar já de olho. Nós, você que é profissional da voz, nós todos, a competição. O que é a competição? Você tem um barulho alto, falar mais baixo. Não adianta. E tomar água. Muita água durante o dia. Dificuldades, às vezes, para dormir, porque a gente não consegue respirar direito. Mesmo depois de adulto, é necessário cuidar para não ter uma adenoide? A adenoide, que é um tecido semelhante à amígdala que cresce atrás do nariz, não é no nariz, a adenoide é atrás do nariz. Sim. Ele é um tecido que ele é da infância. Digamos, é muito raro uma adenoide acima de 20 anos, por exemplo. Se a pessoa tiver uma adenoide, você tem que pesquisar outras doenças. E a mais importante é o HIV, o linfoma. Então, se tiver adenoide. Mas não vamos confundir adenoide com respirar mal. Porque a maioria, assim, você pega num contexto geral, de 20 a 30% da nossa população tem rinite alérgica. Pois é. Tem rinite alérgica. E aí, chega à noite, você deita, a pressão muda, então o nariz entope. Então, a obstrução é anterior no nariz, sim, não é lá atrás. Então, o adenoide é afastado. Então, imagina, de cada 10 pessoas, 2 ou 3 têm rinite alérgica. Então, nós temos que cuidar muito da alergia. Segundo fator, você tem desvio de septo. Terceiro fator, você tem pólipos nasais. Então, nós temos que fazer o diagnóstico. Mas nós nunca devemos esquecer que as nossas narinas, ela tem uma aberta e a outra fechada. Dali um pouco, elas se trocam para o sistema respiratório fazer a limpeza das impurezas do ar que penetram no seu nariz. Agora, se você deitar do lado direito, obstrui o lado direito e abre o lado esquerdo. Se você deitar do lado esquerdo, obstrui essa e abre de cima. Isso é fisiológico. Então, nós nunca vamos ter as duas narinas. Por isso que as pessoas que usam gotas crônicas, causam gotas para destrancar o nariz, causam lesões. E usam muito as vezes. Muito. Tem gente que usa um tubo por semana. Isso acaba causando hipertensão arterial, arritmias cardíacas, a pessoa acaba perdendo o olfato e acaba tendo que fazer cirurgia dos cornetos, que chama turbinoplastia. Por quê? Acostuma tanto. Abre, entope e tira o ciclo normal. Então, temos que ter cuidado. Não use gotas mais que 3, 4 dias durante o período de um resfriado. Um resfriado você usa gota para destrancar, mas 4 ou 5 dias. Se tiver que começar a usar gotas muito tempo, o que a gente chama rinite medicamentosa, rinite vasomotora, tem que procurar o seu médico. Porque tem que parar de usar. Diferente de soro no nariz. Se você usar soro, à vontade. Porque o soro é natural. Sim. E o que a gente pode fazer nessa época do ano para amenizar os efeitos da rinite? Respirar melhor, não coçar olho, garganta, tudo isso? Isso é importante. Eu acho que a primeira coisa, nós temos que ter uma temperatura ambiente boa. Entre 22 a 26 graus. Isso vale para o inverno e verão. O que nós devemos fazer?
A alergia é interessante, nós temos que evitar o que nos incomoda. Se de manhã cedo nós levantamos espirrando, é choque térmico. Então tem que cuidar os pés no chão, dormir de pijama, ao trocar de roupa do banheiro, tem que ter os cuidados para evitar o choque térmico. Agora, se tem rinite alérgica, que é a rinite primaveril, que começa, agora já começou as flores, setembro, outubro, o azevém, na nossa região tem muitas flores de eucalipto, azevém, muitas gramíneas. Nós temos que usar um antialérgico, que hoje tem antialérgicos que não dão sonos, que são as loratadinas, as desloratadinas, as levocetirizinas, que estão no mercado, e usar um spray nasal. Aquele spray nasal que tem uma microdose, sempre pergunta, o spray nasal faz mal? Não, porque ali são microgramas de corticoide. Se a pessoa usar, por exemplo, um predizin via oral 4, 5 dias, não vai ter problema, mas ele tem 20 miligramas. O spray nasal é 50 microgramas. Então você pode usar 2 jatos, cada narina 2 vezes ao dia num período de 30 dias, depois até o final de outubro, novembro, passou, passa. Então isso é prevenção. A prevenção é com o spray. Se pede sempre para as pessoas irem no médico pelo menos uma vez por ano, fazer check-up pelo menos uma vez por ano e ir no otorrino também uma vez por ano? Não, eu acho que não. Eu acho que não. A gente tem que cuidar do nosso geral, por exemplo, por idade. Uma pessoa tem 50 anos, ele tem que fazer o exame da próstata. A mulher tem que fazer a mamografia, tem que fazer a visita ao ginecologista. E ao otorrino, se você não tiver perda auditiva, estiver respirando bem, não há necessidade. A não ser que, agora semana passada era o Dia Internacional do Fumo, seja um fumante de 2 carteiras por dia, uma carteira por dia, mais que 10 ou 15 anos, use álcool quase todo dia, então associação de álcool com o fumo é uma associação. Aí nós estamos falando diferente. Mas principalmente aquilo que você falou no início. Se alguém tiver uma dor estranha no ouvido contínua, tem que ver, porque pode ser algo da garganta que dói no ouvido. Se tiver uma dor de garganta mais de 10, 15 dias, tem que ver. Se tiver rouquidão, uma rouquidão num resfriado com tosse, Sandra, é normal, porque a gente tosse. Agora, 3 meses rouco, tem algo, tem que ver. Então, aí você procura o otorrino. Eu acho que é importante. E a otorrino, também hoje, o otorrino nos dá uma oportunidade muito grande de mudar o aspecto do nariz também. Algumas pessoas que se sentem incomodadas. Hoje não tem como a gente falar de saúde e não falar da parte estética também, né, doutor? É possível fazer uma mudança no nariz? Eu acho, essa tua pergunta é interessante. Com a evolução da medicina, nós falávamos assim, 60 anos a 30 anos eram velhos. Hoje, 60 anos, uma pessoa jovem. Então, as pessoas estão vivendo mais. Então, as pessoas elas estão tendo assim, uma abertura maior para a parte estética. Então, surgiu o Botox, surgiu o laser, luz pulsada, várias coisas que vão melhorar a nossa imagem, porque nós gostamos de nos ver bem. O nariz é uma coisa interessante. O nariz tem uma função especial, que é para filtrar, aquecer e umedecer o ar. Mas ele faz parte de um contexto, uma pálpebra operada, fazer uma plástica de nariz. Sim, a pessoa tem que fazer o que faz bem e rejuvenesce, certo? Uma tinta no cabelo, uma maquiagem perfeita na mulher, tudo isso traz a beleza. E trazendo a beleza é a felicidade, a pessoa busca a felicidade e a beleza. Então eu acho que a cirurgia plástica do nariz, plástica e que um bom funcionamento, é ótima como toda a cirurgia plástica. A medicina hoje te dá várias opções, mas a gente sempre ir aquilo que eu sempre falo, além de médico, a gente tem que procurar trazer ao ser humano alegria, felicidade e que se sinta bem. Porque se nós estamos bem conosco, nós fizemos o bem para os outros. Ninguém consegue fazer o bem para alguém se não está bem. Ninguém dá o que não tem. E eu acho que esse assunto da estética facial ou da estética corporal, as lipoaspirações, sabe, as próteses, sabe, mudou a aparência da mulher. E isso, os homens hoje, muitos homens, também estão procurando cirurgias de pálpebra, cuidando da pele. Vamos dizer, quando que a gente viu no passado um homem usar um creme na mão, pintar uma unha, tirar uma sobrancelha? E isso é lindo. Eu acho que a pessoa tem que buscar a sua beleza da sua maneira.
Com certeza. Doutor, obrigada por nos atender mais uma vez e sempre com essa simpatia, com essa energia positiva, assim, que nos contagia. Acho que as pessoas em casa também sentem essa alegria que o senhor tem de viver. Muito obrigada. Eu agradeço, primeiro, eu agradeço a Deus por ter me dado a vida e ter me dado a oportunidade de ser médico, né? Isso a gente se emociona porque... sabe que eu acho ser médico, como qualquer pessoa que cuida das pessoas, é muito importante. Então a gente agradece a Deus e a toda a família da gente, porque a família é tudo. Então um abraço a todos e muito obrigado. E a todos vocês uma boa noite. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Nova Farmácia Unimed, na Avenida Pedro Pinto de Souza. Mais saúde, mais genéricos, mais variedade. De segunda a sábado, das 8 às 20 horas, com teleentrega. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano.